sejam bem-vindos ao InfluCast, temporada 2023, Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager. Quinzenalmente você confere um novo episódio no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Por aqui, abordaremos sobre tendência da Creator Economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais. Olá, Tata! Olá, pessoal que nos escuta e nos assiste. Estamos de volta com o InfluCast, para quem já sabe, já acompanhava ali ao longo de 2020, 2021. Esse projeto foi iniciado por mim, pelo Leonardo Zanata, e agora, depois de um hiato aí de um ano, a gente está de volta, e eu convidei a parceira Tata Carra, que logo vai se apresentar, e a gente vai começar essa temporada 2023 falando sobre insights digitais, que na verdade é bem amplo, né? Então, tudo que compreende aí esse universo de comunicação digital, né? Seja branding, marketing de influência, o universo de conteúdo digital. Então, sejam bem-vindos. A gente espera aí ter uma temporada com bastante conteúdo e bastante gente interagindo e que, enfim, que venham outras temporadas depois dessa, né? Eu, então, para me apresentar para quem não conhecia o InfluCast antes, esse é um podcast de empreendedorismo digital. Já tem várias temporadas aí para quem quiser dar uma olhada aí sobre o que a gente já falou no passado. A minha formação é em jornalismo, eu sou Andressa Grifante, como vocês já escutaram aí na vinheta de abertura. Eu falo aqui de Porto Alegre e atuo com marketing de influência já faz um bom tempo, então a minha contribuição aqui vai ser nessa área, aí, principalmente de influência digital. Tata, se apresenta aí para os ouvintes / espectadores aí. Olá, Dessa, olá, audiência. Primeiro, assim, estou muito feliz em fazer parte aqui, já acompanhava o InfluCast, também tive o prazer de conhecer a Andressa e também atuar com ela em alguns projetos. Eu estou falando aqui de Floripa, nós somos duas gaúchas, mas está cada uma em um lado aí. Eu também, a minha formação é em comunicação, né? Eu sou estrategista de marca, comunicadora com mais de 10 anos de experiência, né? Habitando esse universo das marcas aí desde 2011, liderando diversas frentes também, né? Tanto dentro do marketing, digital, inovação. Eu gosto bastante de escrever, então sou produtora de conteúdo também, mas eu era muito mais da escrita do que da fala, né? Então, acho que com a pandemia ela trouxe muito essa visão da gente se expressar, né? Da gente se ouvir. Eu acho que o aumento do consumo de podcasts também, né? Trouxe muito isso, né? Esse comportamento, essa mudança de comportamento. E aí também, boas-vindas. Essa temporada a gente vai falar muito sobre insights digitais, né, trazendo notícias do que a gente viu, fazendo um pouquinho de curadoria de conteúdo, né? Então, as coisas que a gente vem acompanhando. E para mim está sendo um prazer aqui. Ai, que bom. Essa é a nossa primeira, nós estamos estreando, então a gente ainda está meio se aquecendo, né? Mas acho que a nossa ideia, né, quando eu e a Tata discutimos aí o que a gente falaria nesse episódio de abertura, a gente pensou muito em, claro, nos apresentar e também falar um pouco da nossa expectativa com o podcast, com o mercado de podcast, né, como a gente consome e percebe esse mercado de maneira geral, e como o que a gente quer transmitir nessa temporada de 2023, né? Então, eu acho que assim, para começar, vou te perguntar, Tata, quais os podcasts que tu mais gosta, mais escuta, tem acompanhado? Eu tenho, assim, um gosto bem variado, né? Então, eu tenho escutado bastante Mano a Mano, já escutei bastante Podpah, também gosto de um resumo diário, né, do café da manhã, então escuto ali, sempre tem essa visão mais jornalísticas. Há algum tempo, assim, eu conferi bastante Óbvios, Mamilos, né, que são também muito conhecidos, mas eu confesso que atualmente eu estou mais ouvindo Mano a Mano. Eu gosto muito do estilo, assim, eu acho que ele construiu uma linguagem própria, né? Então, ele consegue se comunicar com públicos diferentes, né? E o Podpah, a gente está falando aí de influencers que se tornaram podcasters, né? Então, eu acho que tem muito... Isso até eu queria ver a tua visão, assim. Tu que trabalha muito nesse universo de influenciadores,
Como tu vê esse canal, né? Como é que... Porque, assim, ele está acostumado ali no Stories, no Instagram, né? Então, me parece, assim, que o podcast também é mais uma oportunidade de visualização, né? Dele apresentar pessoas, de ter conversas mais informais. Sim, super. Nossa, para mim é mais uma plataforma, né? Na verdade, quando a gente fala hoje de influenciadores, muita gente já vai, tipo, já associa direto ao Instagram, né? E, na verdade, criação de conteúdo, ela pode ser texto, foto, vídeo, áudio, né, em diversas plataformas. E o podcast cresceu demais, especialmente ali em 2020, né, com boom, acho que com a própria, né, impulsionado pela pandemia, como várias outras plataformas também foram. E cresceu o consumo, consequentemente, as marcas começaram a olhar mais, investir mais, e eu acho que quem consegue, não é todo influenciador que tem essa desenvoltura e que gosta de falar, né, e que tem, talvez, paciência para fazer essa distribuição, porque é uma plataforma um pouco diferente, né, do que o Instagram, que tu tá com o celular na mão, simplesmente começa a gravar, né, posta ali, bota umas enquetes, umas outras coisinhas, interage, é muito mais dinâmico, digamos assim. Tu vê, a gente teve que mexe um monte de cabo, mexe um monte de coisa e grava e se preocupa com, enfim, qualidade do áudio, do vídeo, no nosso caso, porque tá indo também pro YouTube. Então, enfim, tem várias outras coisinhas aí, né. Mas, para mim, esses grandes podcasts e grandes podcasters, eles são influenciadores, né? Até a gente comentou, né, sobre uma matéria, que eu não preciso ler, vou pegar ela aqui, a gente não precisa ir tanto a fundo, só pelo título, assim, ele já me instigou, né, porque fala, podcasters têm mais poder de engajamento do que influenciadores. Mas, assim, Sim. se os podcasters, eles têm tanto poder de engajamento, eles são influenciadores. Não é que eles têm mais do que influenciadores, eles são um outro tipo de influenciador que está tendo um crescimento muito grande no seu engajamento, sabe? O próprio o título, para mim, já não faz sentido algum, porque ele se contradiz, assim, sabe? Sim. Quer dizer, são pessoas criando conteúdo numa plataforma digital que estão com um monte de engajamento e ela está colocando como se fosse uma outra coisa que não influência. E isso é ser influência, é exatamente isso, criar conteúdo e ter engajamento, né? Sim, até as marcas, elas têm utilizado, assim, muito essa estratégia de multicanais, né? Eu anotei algumas coisas que eu estava, né, quando a gente veio falar do tema de podcast, que 81% dos ouvintes confiam em recomendação dos apresentadores, e também que quase 40% das plataformas de streaming tiveram um aumento na pandemia, né? Então, Spotify, a Apple, então, diversas marcas, né, tiveram esse funcionamento de aderentes, né? Então, o Brasil, ele também é um dos que mais consome podcast do mundo, então isso também traz a visão da dimensão do público, né? Então, eu sei que na pandemia, eu acho que muitas pessoas, assim, tô aqui lavando uma louça, vou escutar um podcast, tô fazendo alguma coisa, eu acho que é um comportamento que ele veio na pandemia, veio para ficar, só que também, em alguns momentos, eu acho que também teve uma saturação de informação, que foi o que aconteceu com as lives, né? Então, nas lives no YouTube, todo mundo fazia live e-commerce e ficava ali, né? E aí chegou um momento que deu uma saturada, ninguém aguentava mais ver lives. Mas eu acho que o podcast, eu acho que ele tem muito essa questão de consistência, eu acho que também essa habilidade de fala do apresentador, né? De coisas que ele traz, e eu acho que uma boa curadoria de conteúdo, assim, sabe? Então, eu acho que são pontos que fazem, assim, um podcast ter uma desenvoltura, um desenvolvimento, né? Até eu também queria saber que podcast você está acompanhando, ou alguma influência que, né, também tem essa desenvoltura aí. Eu sou bem eclética e vou mudando, assim, meus gostos, eles vão mudando. Tipo, agora, por exemplo, eu tô na saga de aprender italiano, comecei a buscar no Spotify, principalmente no Spotify, que isso é uma outra coisa que a gente pode conversar depois, né? Como o Spotify impulsionou também o podcast. Porque se não fosse ele investir, e ele atraiu muito o pessoal que era da música também para consumir podcast, né? Mas enfim, voltando para a tua pergunta, eu às vezes procuro alguma coisa, alguma informação no Google e também no Spotify. Porque se é um assunto que me interessa e que eu quero me aprofundar, às vezes alguém já foi entrevistado sobre esse tema num podcast. E eu acho que os podcasts, principalmente esses de entrevista, eles possibilitam
que mais pessoas falem sobre assuntos interessantes, né? Porque, enfim, quem vai ser convidado para dar entrevista lá para o Jornal Nacional, né? São algumas pessoas que precisam ter uma super relevância. Agora, os podcasts não, né? Eles vão atrás de pessoas da região, eles vão atrás de outros, enfim, outros personagens, né, para entrevistar. Então, tu acaba conhecendo muita gente, muitos especialistas e muitas pessoas que são referência em determinadas áreas. Tem um podcast bem legal, que é o GeoPizza, que fala muito de questões históricas, assim, que eu gosto bastante, às vezes caio nele, mas não é uma coisa que é muito frequente. Tem um que eu descobri há pouco, que é o Remix, que é, enfim, de 2 jornalistas gaúchos, que fala só sobre música, que é a versão em áudio do que já foi uma sessão musical na Zero Hora. Então, eles têm uma vivência e um conhecimento musical bem interessante, então começam a debater, assim. Mas também gosto de Café da Manhã, Durma com Essa, O Assunto, que é bem, né, jornalístico. Eu aqui em casa, eu acabo de manhã também acionando através da assistente de voz, que eu não posso falar o nome agora para não acionar ela aqui. Só se nos patrocinarem, aí a gente vai falar. Mas eu falo, dou bom dia aqui para minha assistente de voz, e aí ela fala as notícias do dia através de podcasts, né, que eu já deixei pré-programado. Então, assim, tem várias coisas. Isso é uma outra coisa que eu acho que impulsionou também o consumo de podcast. É o Google Assistente, é a Alexa, né, então todos essas integrações, né? Essas integrações, Eu até, assim, quando eu estava pesquisando um pouco sobre podcasts, assim, o futuro, né, desses podcasts, eu acho que teve uma redemocratização muito, assim, das mídias tradicionais, né? Então, a gente vê que o usuário, ele quer falar e ouvir, consumir o que ele quer, assim, né? Ele não quer que tenha um horário de um programa, né? Então, eu acho que sim, muito essa questão de nichos, de você procurar o que você quer saber, sabe, resolver a dor do que você quer. Eu acho que toda essa mudança de comportamento de consumo, ela traz cada vez mais, né, o usuário para o centro, né, esse senso de comunidade. Às vezes, o dia foi tão pesado, vou botar aqui, eu vou dar o exemplo ali do Podpah. É uma conversa de 2 amigos, né? Às vezes eles têm alguns patrocinadores que mandam alguma coisinha ali, né? Faz uma inserção, faz uma brincadeira, mas é um bate-papo leve, assim. Então, às vezes, ele pega uma mega celebridade, às vezes é um papo com algum amigo deles de infância. Então, assim, ele te traz uma leveza, eu acho, assim, do dia a dia, né? Porque eu acho que às vezes a gente está tão centrado só nas notícias, enfim. A gente falou um pouquinho, né, de programas para membros, né? A gente sabe que o Instagram, né, agora tem esses canais de transmissão. Então, eu acho que é muito, assim, uma audiência próxima da audiência, assim. Eu queria saber como é que a tua visão, assim, para o futuro do podcasts, assim. O que tu acha que vai impactar? Tu acha que, assim, que porque eu vejo muito assim, né? Hoje, o creator, ele é uma marca, né? Mas eu acho que se as marcas que querem evoluir, elas não podem mais ignorar os creators, né? Então, ele teve uma habilidade de fala ali, ele ele usou todo o universo verbal dele para conquistar uma audiência. Então, como é que tu vê esse movimento da comunicação e esse futuro do podcast? Ai, difícil, né, prever o futuro. Mas eu acho que tu falou muito bem, assim, a questão de que a gente vê muito essas notícias, assim, até meio alarmantes, assim, os influenciadores estão desacreditados, a desinfluência, não sei o quê. Na verdade, nunca vai deixar, porque sempre existiu, mesmo antes das redes sociais, a gente sabe que todo mundo é influenciado e influencia outras pessoas. E a gente sabe que as redes sociais não vão acabar. E a gente sabe que as marcas estão cada vez mais investindo por várias razões nas redes sociais. É onde as pessoas passam mais tempo, é onde o custo-benefício para investir é melhor. E as marcas, de maneira geral, elas não sabem se comunicar com o público-alvo, a menos aquelas poucas grandes marcas que investem muito em marketing, que tem um time interno, que busca, que faz, enfim, que a gente sabe que tem limitação, né, principalmente financeira. Então, é muito mais fácil para as marcas se associar a criadores de conteúdo que já fazem isso naturalmente, que já tem uma comunidade que segue eles e que acredita, que confia. Então, é muito mais vantajoso, assim, para a marca se associar a alguém que já faz isso
surfar na onda desse influenciador, claro, um influenciador que atinja o público-alvo de interesse da marca, né? E isso em qualquer plataforma, né? E sair do lugar comum, que é pensar nessas plataformas diversas, né? Como, por exemplo, o podcast. Então, a gente estava comentando, né, de empresas que estão fazendo o seu próprio podcast, empresários que estão até entrevistando outras pessoas, ou é um podcast, às vezes, mais voltado para assim, para mensagens institucionais, pode ser também. Então, enfim, tem várias formas, né? Além do patrocínio, a marca também pode ser a criadora de conteúdo, né? E se não sabe fazer isso, se não tem um time para fazer isso, se associar com um criador de conteúdo para fazer isso, né? Eu acho bem interessante essa parte de influenciadores corporativos, né? Assim, a gente viu, eu acompanho o canal do Branding em Tudo, né? Ele basicamente é um profissional que tem anos de experiências aí em branding, e ele, né, primeiro ele começou, né, construindo a autoridade dele, né? Então, falando sobre arquitetura de marca, desenvolvimento, né, construção desse universo dentro de experiências que ele teve em grandes empresas, e agora também ele começou a fazer essa abertura para convidados. Eu acho que tem muito fit, assim, eu acho essa parte de influenciadores criativos, influenciadores corporativos, principalmente por essa narrativa, assim, eu acho que não só o Spotify, como o LinkedIn, como diversas plataformas, a gente está em busca de alguém que domine um assunto, né, para, né, se abastecer de informações, para ter informações. Eu acho que, assim, o trabalho, essa parte de branding persona mesmo, assim, trabalhar muito... Eu sei que, por exemplo, você faz muito bem isso, né? Você tem uma estratégia de multicanais, você tem a parte de assessoria, você tem a parte de turismo. Eu acho que, cada vez mais, as pessoas, elas não estão mais naquela caixinha de, eu sou formada nisso aqui, vou ficar nisso aqui. Elas querem muito mais, assim, eu acho que falar sobre diversos assuntos, ter conversas francas, ter um local de espaço, assim, das redes sociais, um local melhor. Eu acho que a gente teve, né, muito aquele ser e parecer da rede social, e acho que agora a narrativa mudou, assim, as pessoas querem ver influenciadores reais, elas querem narrativas reais, elas querem se conectar muito com... tirar um pouco dessa plasticidade, assim, do que é a comunicação e se conectar. Eu acho que isso aproxima muito, né? A gente até comentou um pouquinho do caso da Azul, né? Que, se eu não me engano, o nome do podcast é Voe Azul, que eles também investiram muito isso na pandemia, na parte de meditação, essa parte aí falando um pouquinho de saúde mental. Tem algumas marcas também, eu acho que é a Chango, né? Que é um podcast para meninas mais novas, que eles falam sobre educação sexual. E a Bayer tem um programa que eu acho que é a Liberdade Vem de Dentro. E aí ele patrocinou alguns conteúdos ali, que é justamente falar sobre essa liberdade de você escolher o seu contraceptivo. Então, assim, são inserções que eu acho que são pontuais, mas que tem a ver, assim, não foi criada uma narrativa simplesmente de uma publicidade. Eu acho que a publicidade tradicional, ela vai mudar muito, assim, eu acho que cada vez mais a inserção da comunicação, ou seja, uma venda, ela vai ter que ser muito cara a cara, com propósito, com essa narrativa, assim. Sim, é bem isso. E agora, até tu mencionou negócio de projetos e ser multicanal, e eu lembrei de comentar que, assim, até hoje, eu sou impactada, assim, sou buscada, entre aspas, as pessoas me encontram, né, melhor dizendo, por causa de algum episódio ou do podcast ou de algum post, algum artigo, às vezes antigo, que foi publicado ou no meu site ou em algum lugar, ou em entrevistas que eu já dei para algum outro podcast ou para, né, algum veículo. Mas isso também é uma outra possibilidade muito interessante, né, da internet e do podcast mais especificamente, porque hoje algum conteúdo que a gente posta no Instagram, ele é muito efêmero, assim, stories, por exemplo, é 24 horas e deu, tu pode até deixar lá nos destaques, mas ninguém vai ficar olhando todos os destaques antigos esquece, é muito difícil, a não ser que a pessoa esteja muito interessada em ti e queira saber, vasculhar toda a tua vida, né? Os posts antigos de feed, mesma coisa. E então eu vejo que o podcast, assim como outros posts de blog, participações em portais de notícias e tal, aquilo que
o SEO consegue pegar, aquilo que tu consegue ranquear bem no Google, né, aquele fator de encontrabilidade ali, o podcast funciona muito com isso. Então, as pessoas ainda conseguem te encontrar e episódios do início do InfluCast, assim, os primeiros episódios ainda são escutados. Às vezes eu vou ver as estatísticas e tem lá, na última semana, tantos ouvintes em tal episódio, que às vezes é um episódio antigo. Bom, agora todos estão antigos, né? Porque a gente eu parei um ano com o InfluCast e seguiu tendo ouvintes, porque alguém procurou sobre aquele tema, em algum momento eu falei sobre aquele tema. Então, isso é muito interessante das redes sociais, né? E o podcast, mais ainda do que essas outras redes, como o Instagram, o próprio TikTok, que a gente não tem ali um ranqueamento, né? A pessoa, quando procura sobre uma coisa, joga no Google, né? De maneira geral. E aí, ali, os podcasts, através da descrição, principalmente esses que estão no YouTube, né? São facilmente encontrados, né? Eu acho que até, assim, muitos profissionais estão usando muito, eu tenho acompanhado muito isso, assim, recortes do podcast colocado no seu perfil para uma pergunta, né, porque, assim, a gente sabe que com a tiktokização, né, da atenção, é tudo muito rápido ali, uma palavra que você fala, senão, a gente fala muito de economia de atenção, né, então muitas pessoas estão fazendo, assim, utilizando, né, o podcast para falar. Até, assim, eu estava acompanhando que a média do brasileiro, ele escuta 1 hora de podcast por dia. Então, assim, para mim até me surpreendi, porque eu pensei, não sei se eles, né, quanto tempo ficam. E realmente eles ficam dentro de 1 hora, assim, achei nessa pesquisa, achei bem interessante. E achei legal também essas estratégias de usar outros canais para puxar a audiência, né? Porque às vezes, sou mais forte no Instagram, sou mais forte no TikTok. O TikTok, assim, o algoritmo, ele te propicia, assim, né, a viralizar mais, né? Então, se você pega Vou dar um exemplo aqui do BookTok. Falei de um livro que está famosinho e está todo mundo falando sobre isso. Ele já te tem uma segmentação de pergunta que ele já te liga nesse conteúdo. Esses dias eu estava acompanhando uma fofoca, né? Todo mundo é filho de Deus aqui para escutar uma fofoquinha. E aí ele já me linkou com o vídeo que falava sobre essa fofoca. Então, assim, eu acho que é muito essa interligação de canais, assim, esses recortes, né? E eu acho que, assim, a questão dele continuar reverberando, né, é justamente esse conteúdo verdinho, esse conteúdo que, né, eu sei que quando a gente vai fazer um podcast, sei que você faz isso muito bem, a gente planeja a pauta, né? Então, as pautas a gente tenta sempre, claro que assim, vamos dizer, se eu estou fazendo um em 2023, se eu passar um da 2022, assim, não é que vai ter uma mega mudança, né? Mas, assim, a gente sabe que tem conteúdos que são mais verdes, tem conteúdos que não são tão verdes, mas eu acho muito legal, assim, essa estratégia de utilizar canais e você saber onde é que sua audiência está, sabe? Então, eu acho que eu acredito muito que é você encontrar o seu canal e você entender, né, os sinais, as linguagens, os valores que você constrói com essa audiência, assim, né? Então, tem gente, tem influenciador que dança e as pessoas gostam de ver dança, tem influenciador que cozinha, né? Então, tem marca que patrocina esse influenciador que cozinha. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que essa democratização, né, dos canais. E acho muito interessante esse ponto que tu trouxe, né? De as pessoas continuarem buscando. Então, você vê que tem uma certa relevância, né? As pessoas estão buscando essa pauta. E os temas que as pessoas querem saber, elas vão atrás, né? E tem uma outra coisa também que o podcast, até um certo tempo, eu pensei, tal conteúdo não é para podcast. Porque tem conteúdos, por exemplo, gastronomia, viagem, moda, que como é muito visual, né? A gente consome muito ali no Pinterest, até decoração e tal. A gente não imagina que em áudio, sem vídeo, sem estar no YouTube, sem ter uma foto, algo, né, mais aquele apelo visual, parece que não é para podcast. Mas a gente procurando, tem muito podcast, muita conversa sobre esses assuntos em áudio e que são super relevantes e que, assim, mostram que não precisa ter necessariamente um vídeo, uma foto. Então, eu já procurei esses dias, estava descobrindo alguns podcasts de viagem. Então, já anotei várias dicas, e eu ia assim, eu estava trabalhando, estava escrevendo, fazendo outras coisas, e ia escutando e pegando dicas, né? Tem outros papos, outros podcasts sobre moda, que também tem vários.
inclusive sobre decoração. Mesmo que o Spotify agora esteja, né, melhorado com vídeo e tudo mais, então tem agora como tu assistir, né, além de só escutar, nessa que é a principal plataforma de podcast, que é Spotify. Eu vou estar o tempo todo falando de Spotify, porque eu, pelo menos, consumo basicamente tudo ali. Eles melhoraram muito. Eu acho que o algoritmo deles ainda precisa melhorar mais. Tu falou do TikTok, eu acho que o TikTok tem um algoritmo maravilhoso, né? E o algoritmo, ele cumpre um papel muito importante, né, nessa história toda do mercado e enfim, até nos rumos, né, do consumo e tal, para o bem e para o mal, né? Ao mesmo tempo que te deixa numa bolha, quando ele funciona, ele também entrega o que tu quer, o que tu tá procurando, o que tu quer comprar. Então é sempre assim, para o bem e para o mal. E eu acho que o Spotify já melhorou, mas pode melhorar mais. Eu tô sempre ali sendo impactada, então, por outros podcasts que são similares com aqueles que eu já me interessei, que eu já escutei. Quando sai um novo episódio, né, dele mostrar ali. Enfim, eu acho que isso já ajuda, né, e ele faz com que outras pessoas descubram o teu podcast, com que tu descubra novos podcasts. Isso tem uma relevância bastante grande, né, a questão do algoritmo. E quem está nos escutando, isso é uma coisa que eu gostei muito da atualização, né, quando aconteceu essa atualização ali no Spotify, que é a gente poder deixar perguntas e a audiência interagir ali no Spotify, porque antes era muito passiva, né, não tinha interação. Então a pessoa do outro lado escutava, a gente tinha acesso à estatística, mas agora a pessoa pode ir lá deixar sua sugestão de pauta, alguma pergunta que a gente fizer, responde lá. Acho que uma das coisas que a gente pode perguntar bastante é dicas do né, de quais assuntos as pessoas querem que a gente fale, que a gente aborde, porque às vezes para a gente é muito óbvio, né, falar de determinado assunto, porque a gente todos os dias fala sobre isso, sobre comunicação, sobre digital, sobre branding, etc. E para os outros, às vezes, o que para a gente é óbvio é uma dúvida da maioria, né, ou de grande parte da audiência aí. Eu acho que é bem nessa linha, assim, do que a gente pretende, né, com o podcast 2023. Eu acho que é justamente isso que tu trouxe, né, trazer convidados relevantes, convidados que possam trazer, né, esses insights para, né, para a comunicação e para diversos assuntos. Acho que a gente também quer abandonar um pouco os padrões de clichê. Eu acho que a gente tem uma linha de comunicação muito parecida, assim, né, de buscar mudança, né, de ser direto ao ponto, de ser assertivo. Também eu acho que é muito interessante nessa parte de a gente conversar sobre vida, sobre realidade, sobre cultura, sobre outros pontos, né? Esses dias a gente estava comentando, né? Você fez um curso ali de cerâmica, são coisas diferentes, assim. Até tem um livro que eu estou lendo que eu achei muito interessante, que é esse aqui, ó, Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, né? É da Larissa Rodrigues, ele é bem coloridinho, assim. Mas é justamente, assim, esse despertar para a criatividade. Eu acho que, assim, as manualidades, a gente, né? Como é que a gente se mantém? Até quero fazer essa pergunta para ti. Como é que tu se mantém criativa, assim? Com o consumo de informação, buscando novidades, que eu sei, sim, que você está sempre aí dentro da cena de Porto Alegre, mas o que te motiva, assim, a se manter criativa? Ai, pois é, boa pergunta também. Porque, não sei, sabe que às vezes, o bom é tu te desconectar, né? Às vezes uma coisa que eu gosto muito de fazer é trilha, né? Até faz pouco tempo, agora no último feriado, eu tava fazendo uma trilha, e eu percebi que na trilha, caminhando, né? Eu acho que quando tu sai do teu lugar, né? Da tua rotina, do lugar onde tu tá todos os dias, vendo as mesmas coisas e tal, só de tu sair, assim, a tua mente meio que abre para outras coisas e tu vai começando a fazer conexões. E aí, ali, durante a trilha, me veio umas coisas, eu tive umas ideias, sabe? E, claro, ideias que depois eu, às vezes, tenho que amadurecer, algumas ideias são boas, outras são ruins, mas, geralmente, quando eu paro, tipo, quando eu vou, às vezes, dormir, ou quando eu não tô na frente do computador, tipo, né, na frente de um papel, com um papel e uma caneta na mão, aquela coisa, né, de, tá, agora eu tenho que pensar no que eu escrever, no que eu vou escrever, ou no que eu vou atualizar, o que eu vou publicar. Quando eu tô pronta para produzir, não é ali que vem a ideia, né? É quando eu tô
tipo, desconectada total, atirada no sofá, ou, sei lá, viajando, ou fazendo trilha, ou lá fazendo cerâmica, indo para um curso, buscando outra coisa. Aí, às vezes, aquilo, uma leitura ou algo que alguém fala, ou que eu leio, me faz lembrar de outra coisa, aí tu vai fazendo as conexõezinhas, assim, né? E consumir coisas de outras áreas, né, também. Que eu vejo muito coisas que fazem lá num outro segmento, né? Alguém que trabalha com outra coisa e que eu penso, nossa, mas eu posso fazer isso na minha, né, falando, linkando dessa mesma forma, mas falar sobre comunicação por esse ponto de vista. A gente fala muito, né, de o poder dessa narrativa, né? Então, a gente consumir de outras áreas, assim, eu gosto muito da área de produto, né? Então, eu acompanho alguns influenciadores de desenvolvimento de produto, e eu acho que, assim, eu tenho uma visão de marketing que eu acho que é muito integrativa, assim, eu acho que não é só o departamento de marketing, né, que tem que planejar as ações. E eu acho que é muito disso, assim, de você pegar profissionais com soft skills muito diferentes, ou assim, multitasks, e juntar todo mundo e montar um brainstormzão ali, para você se aprofundar sobre um tema, porque às vezes, assim, até vou dar um exemplo aqui em comercial. Às vezes tu está aqui na ponta montando uma estratégia de comunicação, mas tu não está ali na ponta ouvindo o cliente, né? Então, aí tu vou conversar com o profissional que está ali pegando a objeção de venda, tu consegue, né, pegar uma outra informação. Ou de tecnologia, né? Eu também, assim, eu confesso que eu sou ainda a pessoa do caderninho, eu vou tendo uma ideia, vou anotando, e vou colocando o que eu acho que é interessante, também me motivo muito com livros, mas eu acho que, assim, essa questão de ter profissionais diferentes, né, em squads de times muito diferentes, acho que dá um poder maior na narrativa, assim, sabe? Eu acho que dá uma gestão de valor, assim. E falando dentro do universo de marcas, eu acho que a coisa mais importante que a gente aprendeu na pandemia é a adaptabilidade, né? Então, você vai ver ali, tem marcas que são gigantescas, mas que morreram na pandemia, tem marcas pequenas que cresceram, acho que mudou muito, assim, a gente não tem mais clientes internos e externos, todo mundo é concorrente de todo mundo. Então, eu acho que essa economia de informações, ela também traz esse impacto, né? Então, tem organizações que estão ali pensando no impacto que ela vai gerar para o planeta, e tem organizações que estão tentando sobreviver, né? Que é aquele empreendedor de sobrevivência. E aí você acaba bebendo um pouquinho, né, de cada fonte ali para ter essas referências, né? Esse poder dessa narrativa. E que as pessoas, as marcas, de maneira geral, assim, e profissionais, né? Os profissionais que estão dentro das marcas, porque, né, marca são pessoas, eles se apegam muito a um jeito de fazer, né? Que isso é uma coisa que quem soube desapegar, né, ali principalmente na pandemia, e a gente fala de digital, é muito desapegar de como era se adaptar aos novos tempos, a trabalhar dentro de casa, ou trabalhar remoto, ou híbrido, ou enfim, formas de trabalho que mudaram, sistemas de trabalho que mudaram. Aquelas pessoas que souberam desapegar do que elas sabiam e, tipo, reaprender, ou aprender do zero, começar do novo e tal, que é um pouco essa adaptabilidade, resiliência e tudo mais, mas também a não ficar, que é uma coisa também característica aqui, que eu vejo, uma característica, pelo menos, do povo gaúcho, que é muito teimoso, tradicionalista, bairrista, pegado, conservador, e aí isso também faz com que, tipo, fique sempre batendo na mesma pedra, na mesma coisa, tentando fazer, e a gente vê isso muito no nosso trabalho de marketing, seja marketing de influência, seja outras áreas tantas do marketing que a gente acaba atuando, que é da marca querer falar com o influenciador, fazer com o influenciador a mesma coisa que ele fazia lá com um garoto propaganda da época de, né, sei lá, dos nossos pais, avós, na época de garoto propaganda, que botava lá na TV ou no rádio, falava uma coisa, lia um roteiro e beleza, estava feito, né? Então, eu acho também até que é um trabalho um pouco, eu acho que é uma comparação muito injusta, assim, no sentido, eu sou uma marca, estou construindo aí meu branding por 6 meses, aí eu quero que o influenciador, em uma campanha, me dê os resultados, né, de awareness lá do que o marketing já está trabalhando, né? Eu acho que isso é uma visão, assim, tem muita coisa ainda para mudar, né? Muita coisa já mudou, mas eu acho que principalmente essa parte de profissionalização da influência,
e essa questão de justamente, assim, o influenciador, ele vai ser ali um porta-voz, né? Tu vai falar com o teu canal direto, né? Tu vai falar com a tua autoridade, mas também tu não pode esperar que ele vai te dar o melhor resultado na primeira campanha. Pode acontecer? Pode, né? A gente vê que tem influenciadores aí que estouraram algumas campanhas, mas também, né, assim, regado a algumas coisas que também não são legais se vincular, né? Então, assim, a parte de cancelamento, essas outras coisas que a gente sabe que mídia negativa também, ela traz o seu buzz nessa parte, mas eu acho que é muito, assim, criar uma experiência com o cliente, ter uma experiência única, ter esse contato, esse canal de comunicação, e não esperar só do influenciador, né? Então, eu acho que é uma estratégia que, tipo, tu abraça o influenciador, né? Eu aprendi muito contigo, principalmente nessa parte de briefing, assim, eu sempre gostei de fazer briefings bem separadinhos, porque eu acho que, assim, ali é uma questão de você tem que colocar o lacre, né, da comunicação para que ele pegue o sentido e consiga ter a narrativa, né? Então, engessar influenciador não funciona. Você esperar também que o resultado venha só de influência, só assim, de uma campanha de influência, né? Então, ter essa repetição de influência, acho que isso é bem, bem interessante, assim. E aí, voltando até pegando para pegar esse assunto e voltar para podcast, né? Também essa questão de desapegar de determinadas plataformas e poder mesclar mais, né? Trabalhar também com essas plataformas de áudio, sites, outras assim que não só uma, que também é um outro problema, né, de muitas marcas, além dessa de ter uma visão meio simplista de achar que uma campanha vai resolver, um influenciador vai resolver, e que o menos, assim, ela quer sempre o máximo no menor custo possível, que, meu Deus, quem conseguir isso, parabéns, né, é o que todo mundo quer, mas é uma coisa, assim, quase impossível, né, mas, enfim, eu acho que isso é um ponto que a gente está sempre batendo, principalmente quando dá um bug lá no Instagram e a pessoa não consegue postar, a pessoa perde a conta, muita gente que é hackeado, e aí, às vezes, o influenciador, que é uma marca, que é uma empresa, perde tudo, e a marca, às vezes, só vende pelo Instagram, só tem o contato pelo Instagram, só tem o portfólio no Instagram, profissionais que têm todo o seu portfólio só no Instagram, perdem tudo, sabe? Em determinado momento, assim como o Orkut que parou de existir, sabe? Assim como o Facebook que ainda existe capenga, mas, né, que as pessoas vão mudando, vão se readaptando. Então, dá uma olhada em como está funcionando o TikTok, criar e replicar esses conteúdos, como a gente está fazendo aqui, de distribuir para mais de uma plataforma, um conteúdo que a gente vai recortar, vai jogar no Instagram, que a gente pode jogar para um site, que a gente pode jogar para vários lugares, mas é um conteúdo nosso, a gente se apropria e usa as plataformas como um instrumento, né? Tipo, são nossos instrumentos para passar adiante o que a gente quer passar, a mensagem, né? Mas a gente não pode virar refém das plataformas, virar refém do algoritmo, que eu acho que é outro erro de influenciadores, de marcas, de muitas agências até que também não veem isso, não sabem, não conseguem fazer esse meio de campo, a gente que trabalha fazendo muito esse intermédio. A gente tem também um papel fundamental de orientar o influenciador, mas de orientar a marca também, ó, isso não vai funcionar. E, enfim, daí também é por conta e risco dela, porque estão avisados, mas, enfim, acontecem várias coisas, mas e a gente tem vários assuntos aí para falar em outras temporadas, né? Porque senão a gente vai esgotar todos eles na primeira. Essa parte né, dessa mudança de algoritmo até é muito interessante, né? O TikTok, ele roubou um pouco a atenção e o Instagram tentou virar um pouco o TikTok, e aí se perderam ali e depois voltou. Eu acho que aconteceu também isso muito com o Spotify e o YouTube, em que parte estava quem, né? É podcast visual, é podcast só auditivo. Mas, como você falou desse aí, nós temos boas conversas aí para ter ao longo, né? Então, a gente está estreando, né? Oficialmente, boas-vindas aqui para o podcast e também convidar toda a audiência a acompanhar a gente, né? Não vamos tentar não dar muitos spoilers para a próxima temporada, né? Isso, mas a gente já tem uma lista de conteúdos que a gente quer falar, que são bem atuais, relevantes. E aproveitando então, quem não nos conhece, a gente vai deixar links na descrição do episódio, tanto no YouTube como nas outras plataformas de podcast. O meu @ é Andressa Grifante. Qual que é o teu aí, Tatá? O meu é @tatacarra.
E aí, a partir desses arrobas, vocês descobrem nossos projetos, que são muitos. A gente vai ir falando mais sobre eles, eu acho, ao longo das próximas temporadas. E, enfim, vai ter bastante coisa para gente falar aí, mas por enquanto, através dos nossos arrobas, vocês nos seguem. Tem também o arroba Escute Influcast, que é o do podcast, que a gente vai também ir divulgando recortes, melhores momentos aí dos nossos papos. Então, acompanhem por lá também. E nos mandem sugestão de pauta. A gente tem um site, que é o influcast.com.br, aí tem o contato, @influcast.com.br, também vai estar tudo na descrição, então quem quiser mandar sugestão de pauta, às vezes comenta também no Instagram, alguma coisa que a gente vê ali e vai absorvendo o que o pessoal quer escutar. Isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Tatá. Tchau, tchau, Dessa. E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanhe também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site influcast.com.br e no Instagram, @escuteinflucast. Já aproveite para mandar sua sugestão de pauta. Até o próximo episódio.